brasileiro teve uma sacada diferente do norte-americano, por exemplo. Lá o zebu que chegou, eles misturaram e criaram uma raça nova. Já o brasileiro manteve as raças originais e também surgiram raças novas. Os criadores, com o apoio dos técnicos e pesquisadores, transformaram esse diamante bruto em um diamante lapidado com extrema capacidade produtiva, potencial para produção de carne, produção de leite. Hoje nós temos, a ABCZ, a entidade, tem um reconhecimento muito grande por todo o trabalho que vem sendo feito ao longo de mais de um século e principalmente pela questão de conhecimento, tecnologia. Várias raças entravam no Brasil, raças que não vigoraram, como Issar, Missouri, que não pegou, vamos dizer assim. Agora, se nós formos analisar uma etapa de cada raça, né, desde as primeiras importações se importou efetivamente Gir, Guzerá, também Nelore. Uma das primeiras raças a chegar no Brasil é a raça Guzerá. Isso por volta de 1870, a exemplo do já mencionado Barão das Duas Barras, né, no Vale do Paraíba Fluminense. E é importante mencionar que na Índia, a raça Guzerá é uma das mais antigas que se tem notícia das raças zebuínas. Lá ela é chamada de Cancreche, ela é nativa da região de Gujarat. E existem vestígios arqueológicos em sítios como Mohenjo-Daro e Harappa, onde se encontraram selos, cerâmicas dessa raça, né, dentre as primeiras civilizações humanas, isso por volta de 4.600 anos atrás. E no Brasil, nós tivemos alguns pioneiros que se destacaram logo no final do século XIX e início do século XX. Podemos destacar João de Abreu Júnior, que foi um dos grandes promotores da raça, né? Em Uberaba, se tem notícia que um dos primeiros zebuínos a chegar aqui, o touro lontra, era da raça Guzerá, e outros criadores também foram fundamentais, como o pessoal de Curvelo, e aqui em Uberaba, ao longo do século XX, vamos dizer, o criador Mário de Almeida Franco, né? É uma raça bastante rústica, é uma raça que se adaptou muito bem às condições brasileiras e continua sendo aí objeto para a criação, para aquele criador que busca rusticidade para a produção de carne e também de leite. A raça Gir foi uma das primeiras raças importadas a alcançar um apogeu. Ela é uma raça regional na Índia, as raças lá são regionais, né? E por aqui ela foi alcançando bastante resultado e no início ela era bem propícia para a produção de carne e leite. E nós tivemos grandes nomes, né, grandes pioneiros da raça Gir. Também surgiu na década de 1920, né, uma nova raça, que é a raça Indo-Brasil. Aí já é uma raça híbrida. O que aconteceu, né, na verdade, na época? Animais puros da Índia, Nelore, Gir, Guzerá, foram introduzidos e, obviamente, que aqui eles acabaram sendo cruzados entre si, até porque não havia uma sistematização ainda. E essa heterose que existe no cruzamento, ela favorece as características de crescimento. Então, o fruto do cruzamento, ou do Gir com Nelore, ou com Guzerá com Nelore, enfim, das três raças, proporcionava o surgimento de animais mais pesados, maiores, que chamava a atenção, né, dos criadores.
Essa experiência foi feita mais ou menos ao mesmo tempo em Conquista, em Uberaba e Araxá. Parte dos fazendeiros de Uberaba, não é? Eles achavam que o gado devia chamar Indo-Brasil. Outra parte achava que devia chamar Induberaba. Eu acho que as duas propostas são absolutamente válidas. Uma porque vinculava o gado ao lugar onde ele foi promovido, nasceu e foi promovido, não obstante também ter sido feito isso lá em Araxá. E, por outro lado, os outros achavam que devia ser Indo-Brasil, porque aqui daria ampliava um pouco, entendeu? Comercialmente, essa marca, essa raça, entendeu? E teve uma disputa, aliás, entre dois cunhados, né? Do José Caetano com o João Machado Borges, né? Chegaram até com seus marqueteiros fazer propaganda no Estado de São Paulo, que era um jornal poderosíssimo, né, na época, e compraram a primeira página do Estado de São Paulo, fizeram lá a propaganda deles. Depois o João Machado, daí um ano, fez do Indo-Brasil, e no fim eu acho que o governo federal acabou ratificando o nome Indo-Brasil, por pressões, inclusive políticas, né? Porque o Nordeste provavelmente queria que fosse Indo-Brasil, o pessoal do Araxá, por exemplo, nossos vizinhos e amigos aqui, também queriam que fosse Indo-Brasil, e ficou Indo-Brasil. Acreditava-se que naquela época, que quanto maior a orelha, mais pureza tinha um animal. Então, Indo-Brasil era o animal adequado para aquilo que se esperava. E o Indo-Brasil teve uma força muito grande até os anos 30, 40, onde o Gir passa a assumir efetivamente esse cenário com mais força, né, com mais procura pelos criadores locais. Já a raça Nelore, é interessante dizer que no começo não era uma raça tão procurada. Haviam poucos criadores que tinham preferência pela raça Nelore. Por exemplo, Pedro Marques Nunes, do Rio de Janeiro, né? Depois Durval Garcia de Menezes, que dá sequência ao trabalho do Pedro Marques pela Fazenda Indiana. Em Uberaba, Geraldino Rodrigues da Cunha. A partir do Geraldino, Vicentino Rodrigues da Cunha. Poderíamos citar, por exemplo, Otávio Oriane Machado, na Bahia. Então eram poucos criadores de Nelore. O Nelore, na Índia, conhecido como Ungole, né, de Andhra Pradesh, ele vai ter uma ascendência maior só a partir da década de 1950, 60, que ele começa a ganhar destaque à medida que o Brasil avança na expansão do centro-oeste, do interior, e o Nelore passa a ser percebido como um grande animal de produção de carne. Já a raça Sindhi, ela não é indiana, ela é do Paquistão, né? E nós tivemos algumas importações importantes para a raça Sindhi. A primeira grande importação, ou mesmo que houve antes, mas a que teve mais impacto naquele contexto, foi a de 1930, por Francisco Ravizzo Lemos e Manuel de Oliveira Prata. Mas a maioria dos animais que existem hoje da raça Sindhi, né, o Red Sindhi paquistanês, foi de uma importação realizada em 1952 por Felisberto de Camargo. Felisberto de Camargo, ele era diretor do Instituto Agronômico do Norte, que funcionava em Belterra, onde foi a Fordlândia, no Pará. E ele planejou uma importação depois das proibições, onde não era possível importar, durante décadas, inclusive. Ele foi até o Paquistão, né? E lá teve notícia que ele não conseguiria importar, o governo brasileiro não iria liberar a importação, então ele procurou o governo americano para conseguir uma autorização que era possível importar, mesmo com discursos contra, através da peste bovina,
apresentando esse documento da Embaixada Americana dos Estados Unidos, provou ao Itamaraty que era possível sim importar, que não haveria esse risco sanitário. E foi a primeira vez na história que se chega um gado no Brasil por avião. Já a raça Tabapuã, ela surgiu na Fazenda Medalha Milagrosa, tá? E ela também é uma raça nacional composta da formação de outras raças, tá? Se estabilizou uma raça nova, surgiu então a raça Tabapuã no estado de São Paulo, no município de Tabapuã. Quanto à raça Brahman, é uma raça norte-americana, né, do Texas. Agora é bom fazer menção que na gênese da raça Brahman, nas suas origens, teve contribuição do zebu de Uberaba, né? Então o Brahman surgiu nos Estados Unidos, mas só chegou no Brasil, também é um animal composto por outras raças, ele é híbrido. Ele só chegou no Brasil em 1994, depois que a ABCZ fez uma campanha para a introdução do Brahman no Brasil. Em 1938 é que o governo brasileiro oficializa o registro genealógico, né, das raças zebuínas, em função de um tratado, né, que o Brasil assina em 1936, então é uma concessão do governo. E a gente pode separar daí para frente a seleção do zebu e a importância dele basicamente, assim, de uma forma até arbitrária, mas em 4 fases. A primeira fase ela vai de 1938, quando realmente se oficializa o registro, até 1960 aproximadamente. O que caracteriza essa fase? Caracteriza o objetivo de identificar as diferentes raças, o que era a raça Gir, o que era a raça Buzerá, a raça Nelore, que eram as raças que haviam sido introduzidas no Brasil, a raça Sindhi também. E é nessa fase que a gente tem um foco muito no padrão racial, de determinar quais eram as características que definiriam essas diferentes raças. E esse processo vem até a década de 60, quando a gente tem as últimas importações de animais vivos da Índia autorizadas, que foram muito relevantes especialmente para a raça Nelore. E isso, de uma certa forma, inaugura uma segunda fase da seleção do zebu, que é o foco na seleção para peso, aumento de peso dos animais. Então isso vai de 1960 até 1980. Mas aí é um processo sempre evolutivo. A partir de 1980 até 2000, o que a gente tem é uma mudança no cenário mundial, que começa a haver uma cobrança, uma pressão social muito grande por questões ambientais, né? E isso leva aos criadores a repensarem o modelo de seleção. Então, sai de cena essa questão do peso a todo custo, sem relação com idade, e entra a busca pela, que a gente costuma chamar das 3 precocidades, que é a precocidade de crescimento, a capacidade do animal ganhar peso, a precocidade sexual, de se reproduzir cedo, e a capacidade de acabamento, ou seja, de terminar mais rápido, buscando aumentar a produtividade. Mas aí, a partir dos anos 2000, a gente começa a perceber um reposicionamento da seleção, porque em função dessa busca pela produtividade, de uma certa forma, a questão racial ficou um pouco em segundo plano. Então as raças perderam um pouco a sua identidade, né? E então, de 2000 para cá, que é o momento atual que a gente vive, a gente está numa fase da busca do equilíbrio seletivo, né? Então é conciliar os fatores de produção, um animal produtivo, sexualmente precoce, com acabamento, com eficiência, ou na produção de leite, né, para aquelas raças zebuínas que propõem a produção de leite,
Mas isso associado também à busca da identidade racial desses animais. E é o momento que a gente vive hoje, essa busca desse ponto de equilíbrio, que é uma seleção assim, bastante recomendada, porque ela, ao mesmo tempo em que ela gera ganhos genéticos, aditivos e acumulativos para a eficiência de produção, ela garante a prepotência genética dos animais, que é o conceito que está intimamente ligado ao conceito de raça. Então, no início, nós tínhamos um biotipo que era o biotipo preconizado pelo frigorífico, preconizado pelo mercado. Depois, a partir do momento que os programas de melhoramento, os jurados, os técnicos, as associações e a indústria como um todo, o mercado, começa a sinalizar outro tipo de animal que é mais adequado e que reflete o animal mais produtivo e funcional, os criadores vão mudando. Então, o modelo ele nunca é engessado, ele sempre é mutável, que muda de tempos em tempos para atender, na realidade, as demandas do mercado, que teoricamente culmina para um animal mais funcional. Então, realmente, nós tivemos épocas de animais enormes, épocas de animais bem menores, e hoje nós encontramos um modelo que a gente acredita ser ideal para o Brasil e para o mundo, que é um modelo eficiente, que é um modelo onde a palavra-chave chama-se equilíbrio. Nós pegamos o mesmo animal que veio e, através de seleção e melhoramento genético, através de gerações, trabalhou esse animal e fez ele extremamente funcional. E não é o final. Na realidade, nós estamos num processo de construção. Nós temos um caminho ainda a ser traçado e com certeza daqui a alguns anos, daqui vários anos, nós teremos um animal mais produtivo. Hoje nós temos, a ABCZ, a entidade, tem um reconhecimento muito grande por todo o trabalho que vem sendo feito ao longo de mais de um século e principalmente pela questão de conhecimento, tecnologia. Isso hoje tem um valor inestimável. Então, hoje, nós não só somos demandados para a genética do nosso zebu, mas nós temos uma demanda que é crescente também nas nossas tecnologias. Não se faz seleção de nenhuma espécie, de nenhuma raça, se você não tiver um trabalho sistemático, contínuo, né, ininterrupto, porque assim, o estágio que a gente está hoje, o DNA dos animais que a gente tem hoje, ele está ligado por um vínculo genético, né, passando por aí 20 ou 25 gerações, ao primeiro animal da Índia que chegou no Brasil. E você conectar essas duas pontas, você precisa de uma entidade sólida, contínua, que tenha um diálogo com um grupo de criadores, nós envolvemos milhares de criadores. Então, assim, na ausência da ABCZ, acho difícil, acho que o trabalho teria sido fragmentado e não teria chegado a essa unidade de seleção que a gente tem hoje. O zebu do futuro vai continuar numa evolução sem precedentes, porque hoje ele conta com um negócio chamado tecnologia. Então nós seguramente temos tecnologia e o Brasil já está fazendo isso, intensificar a produtividade por área, né, mantendo esta adaptabilidade do nosso zebu. Nós vamos chegar a ter uma seleção muito especializada. Então nós vamos ter um zebu com uma identidade racial forte, mas com habilidades econômicas mais detalhadas, mais específicas.